Olá pessoal, com vocês professora Daniele Costa, da disciplina de Língua Portuguesa. E hoje estudaremos sobre tipologia textual descrição. Veremos conceito e classificações dessa tipologia textual. A partir da imagem que vocês estão observando, eu irei fazer o desenvolvimento da descrição, dessa tipologia chamada descrição. Observem que, a partir dessa imagem, temos o predomínio da natureza, da paisagem que está exposta aí. Mas, minuciosamente, a gente pode apontar o quê? Nós temos um lago, nós temos a floresta bem atrás, uma árvore. Um pouquinho mais atrás nós temos, podemos dizer que garças brancas bem lá no fundo. E também um homem que provavelmente ele está pescando, ou então ele vai pescar. Vocês notaram o quê? O que eu fiz? A imagem predomina a natureza, mas eu fui o quê? Pontuando cada característica dessa imagem. Quando nós fazemos isso, nós estamos descrevendo. E o que seria a descrição? A descrição é a ação que você toma de descrever sobre algo ou alguém, ou seja, contar minuciosamente. Então, foi isso que nós fizemos com a imagem. Nós fomos pontuando, aliás, eu fui pontuando características daquela imagem que nós observamos. Vejamos agora como é que a descrição ela está classificada. O texto descritivo, ele classifica assim, descrição objetiva e descrição subjetiva. A descrição objetiva, vamos ver então o conceito da descrição objetiva. Acontece quando o que é descrito apresenta-se de forma direta, simples, concreta, como realmente é. Então, a descrição objetiva ela não vai criar nenhum tipo de conotação, vai ser direta, vai ser objetiva. Exemplo, o objeto tem 3 metros de diâmetro, é cinza claro, pesa 1 tonelada e será utilizado na fabricação de fraldas descartáveis. Então, nesse primeiro exemplo, nós estamos observando que esse objeto, mesmo na escrita, mas essa descrição que é feita dá para a gente imaginar como é a característica desse objeto. Próximo exemplo. Ana tem 1,80 m, pele morena, olhos castanhos claros, cabelos castanhos escuros e lisos e pesa 65 quilos. É modelo desde os 15 anos. Aqui também nós temos uma descrição objetiva. Indica para nós como é minuciosamente a Ana, a altura, os olhos e etc. Vimos então a caracterização e o conceito aí da descrição objetiva. Vamos ver então o conceito do texto descritivo, ou seja, da descrição subjetiva. Ocorre quando a emoção por parte de quem descreve. Exemplo, era doce, calma e respeitava muito aos pais. Porém, comigo não tinha pudores, era arisca e maliciosa, mas isso não me incomodava. Então, nós temos aqui, nesse exemplo, uma parte da descrição com sentido conotativo. Quando você diz que uma pessoa é doce, você não está dizendo que ela tem açúcar ou mel ou chocolate. Negativo. Está dizendo que ela é calma, mansa, tranquila. Então, nós temos aí uma descrição que tira o sentido real, o sentido denotativo e mexe com as nossas emoções e com a nossa imaginação e traz um pouquinho aí do sentido conotativo, ou seja, do sentido figurado. Então, pessoal, estão acompanhando? Para reforçar nosso entendimento, vamos ver algumas aplicações de nosso estudo em exercícios. Primeira questão. O trecho abaixo foi extraído da obra Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade, Botafogo, etc. Beirávamos em alto pelo espelho de aluguel arborizado, das avenidas marinhas sem sol, losangos tenos de ouro, bandeira nacionalizavam os verdes montes interiores. No outro lado azul da Bahia, a Serra dos Órgãos cerrava.
barcos, e o passado voltava na brisa de baforadas gostosas. Rola ia, vinha, derrapava em túneis. Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite varada pelas frestas da cidade. Muito bem, temos aqui o enunciado. Esse texto é um texto onde ele está colocando, pontuando características aí, minuciosamente, certo? Então, didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos podem ser compostos de descrição, narração e dissertação. No entanto, é difícil encontrar um trecho que seja só descritivo, apenas narrativo, somente dissertativo. Levando-se em conta tal afirmação, selecione uma das alternativas abaixo para classificar o texto de Oswald de Andrade. Então, vamos para a nossa alternativa. Lembrando que esse texto está pontuando características minuciosas do contexto que foi colocado aí pelo Oswald de Andrade. Letra A. Narrativo descritivo com predomínio do descritivo. Letra B. Dissertativo descritivo com predominância do dissertativo. C. Descritivo narrativo com predominância do narrativo. Letra D. Descritivo dissertativo com predominância do dissertativo. Letra E. Narrativo dissertativo com predominância do narrativo. Bem, pessoal, esse texto ele traz uma narração e também ele vai pontuando características, pontos minuciosos. Quando nós temos esse tipo de texto, nós temos um texto descritivo, mas essa descrição fica dentro da narração. Então, a alternativa mais adequada para marcarmos é a alternativa A, narrativo descritivo com predominância do descritivo. É um texto narrativo onde a predominância dele é a descrição do ambiente. Muito bem, vamos para o segundo texto. O leão. A menina conduz-me diante do leão, esquecido por um circo de passagem. Não está preso, velho e doente. Em gradil de ferro, foi solto no gramado e a tela fina de arame é escarmento ao rei dos animais. Não mais que um caco de leão, as pernas reumáticas, a juba emaranhada e sem brilho, os olhos globulosos fecham-se cansados. Sobre o focinho contém 9 ou 10 moscas, que ele não tinha ânimo de espantar. Das grandes narinas corriam gotas e pensei, por um momento, que fossem lágrimas. Observei em volta. Somos todos adultos sem contar a menina. Apenas para nós, o leão conserva seu antigo prestígio. As crianças estão em redor dos macaquinhos. Um dos presentes explica que o leão tem as pernas entravadas, a vida inteira na minúscula jaula. Derreado, não pode sustentar-se em pé. Chega-se um piá e, desafiando com olhar selvagem um leão, atira-lhe um punhado de cascas de amendoim. O rei sopra pelas narinas, ainda é um leão, faz estremecer as gramas a seus pés. Um de nós protesta que deviam servir-lhe a carne em pedacinhos. Ele não tem dente? Tem sim, não vê? Não tem força para morder. Continua o moleque a jogar amendoim na cara devastada do leão. Ele nos olha e um brilho de compreensão nos faz baixar a cabeça. É conhecido o travo amargoso da derrota. Está velho, artrítico, não se aguenta das pernas, mas é um leão. De repente, sacudindo a juba, põe-se a mastigar capim. Ora, leão come verde. Lança-lhe o guri uma pedra. Acertou no olho lagrimoso e doeu. O leão abriu a boca de dentes amarelos. Não era um bocejo. Entre caretas de dor, elevou-se aos poucos nas pernas tortas. Sem sair do lugar, ficou de pé.
escancarou penosamente os beiços moles e negros. Ouviu-se a rouca buzina do forteco antigo. Por um instante, o rugido manteve suspensos os macaquinhos e fez bater mais depressa o coração da menina. O leão soltou 6 ou 7 urros. Exausto, deixou-se cair de lado e fechou os olhos para sempre. Então, aqui nesse texto, nós temos aí falando sobre o leão, a forma como ele estava, né? Caracterizando aí o leão, descrevendo o leão. Vamos aí para as nossas alternativas. 1. Embora não seja um texto predominante descritivo, ocorre descrição, visto que o autor representa a personagem principal através de aspectos que a individualizam. Então, essa primeira aí, ela está correta. Ele não é totalmente um texto descritivo, mas ele vai descrevendo aí o leão, a forma como ele está. 2. Por ressaltar unicamente as condições físicas da personagem, predomina a descrição objetiva no texto com linguagem denotativa. Não, aqui nesse texto nós vamos ter tanto linguagem conotativa quanto denotativa. Então, aí a 2, ela não está verdadeira, ela não é verdadeira. 3. Por ser um texto predominantemente narrativo, as demais formas, descrição e dissertação, inexistem. Não é um texto, pessoal, somente narrativo. Ele tem a descrição. Então, a 3 também está errada. Com isso, inferimos que, de acordo com o texto, pode ou podem estar corretas. Letra A, todas estão corretas? Não, nós vimos que nem todas estão corretas. Letra B, apenas a primeira? Sim, apenas a primeira está correta. Então, a nossa alternativa é a letra B. A letra C está errada, D e a E também. Então, a nossa alternativa aí para esse texto é a letra B. Dissertação. Mas o que seria dissertação? Dissertação, do latim, significa dissertare, que, traduzindo isso aí para o português, tem como significado discussão. Então, dissertar é apresentar uma ideia, é falar sobre ela. Ou então, analisar um determinado assunto, estabelecendo um ponto de vista e um argumento lógico. Certo? Então, na dissertação, no texto dissertativo, nós vamos ter uma discussão de um determinado assunto, de uma determinada temática. Como é que o texto dissertativo ele se apresenta? Qual é essa estrutura? Bem simples, pessoal. No texto dissertativo, nós vamos ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Iremos falar rapidamente de cada um deles. A introdução consiste na proposição. O que é proposição? Na proposta da temática, certo? Você vai apresentar, ou o texto apresenta, a ideia principal. Apresenta de modo a sugerir o desenvolvimento. Então, é na introdução que o leitor ele vai conhecer o que esse texto ele vai estar abordando, discutindo, falando. Desenvolver consiste no desenvolvimento do tema, onde você vai discutir as ideias em torno de um assunto, permitindo então uma conclusão. Esse é o corpo do desenvolvimento. Já a conclusão pode ser feita por uma síntese das ideias discutidas lá no desenvolvimento. Ou seja, a conclusão é o resultado final de tudo que foi abordado e discutido nos parágrafos anteriores. Exemplo. O transporte público para a cidade de Manaus é de extrema importância. Primeiro, porque grande parte da população não possui seu automóvel. Segundo, porque é o meio pelo qual muitos se locomovem para a escola, trabalho e entre outros. Logo, é necessário esse veículo para o uso da sociedade manauense. Cecília Boaventura. Dentro desse contexto, nós temos um pequeno texto, onde nesse texto é discutido sobre o transporte público para a cidade de Manaus. Então, nós classificamos esse texto como texto dissertativo.
Correto? Temos a introdução. O transporte público para a cidade de Manaus é de extrema importância. Em seguida vem o desenvolvimento. 2 pontos é colocado nesse desenvolvimento. Primeiro, porque grande parte da população não possui seu automóvel. Esse é o segundo ponto da discussão. Segundo, porque é um meio pelo qual muitos se locomovem para a escola, trabalho e entre outros. E para finalizar, nós temos aí o fechamento da ideia da discussão, do assunto que foi colocado lá na introdução. Ela diz o seguinte, a Ercília Boaventura: logo, é necessário esse veículo para o uso da sociedade manauense. Então, nós vimos um texto, pequeno texto, e classificamos como texto dissertativo. Está tendo aí uma discussão sobre o transporte público da cidade de Manaus. Ok, pessoal. A partir de agora nós vamos exercitar um pouco do que nós comentamos, do que nós colocamos aqui dessa contextualização da tipologia textual dissertação. Vamos para o nosso exercitando. Vamos lá. Primeira questão. A partir da leitura dos textos abaixo, classifique-os quanto à tipologia que eles apresentam. Só um detalhe, pessoal. Quando fala tipologia, nós temos que lembrar. Temos tipologia textual narração, tipologia textual descrição e tipologia textual dissertação. Então, conforme a leitura, nós vamos classificar se é um texto narrativo, se é um texto dissertativo ou se é um texto descritivo. O primeiro texto. Cuide bem da natureza. Hoje acordei cedo, contemplei mais uma vez a natureza. A chuva fina chegava de mansinho. O encanto e aroma matinal traziam um ar de reflexão. Enquanto isso, o meio ambiente pedia socorro. Era o homem construindo e destruindo a sua casa. Poluição, fome e desperdício deixam o mundo frágil e degradado. Dias mais quentes aquecem o planeta água. Tenha um instante com a paz e a harmonia. Gladson Mello. Aqui nesse primeiro texto nós observamos que há um personagem. E esse personagem, ele também está contando, né? Que ele está contemplando a natureza e tudo mais. Se tem um personagem e ele está contando um fato, classificamos então com a tipologia textual da narração. Então essa primeira letra aí, esse primeiro texto é texto narrativo. B. Vamos para o texto B. A árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinhos. O rio é espesso com suas águas barrentas, desliza lento por entre pedras polidas, pelos ventos e gastas pelo tempo. Nesse segundo texto, nós temos uma descrição da árvore que é grande, com tronco grosso, e assim ele vai dando os detalhes. E também, logo abaixo, o rio. Vai descrevendo como o rio ele se apresenta. Então, o texto da letra B, que é o texto 2, nós vamos classificar com a tipologia descrição. Vamos para o último texto. Uma nova ordem. Nunca foi tão importante no país uma cruzada pela moralidade. As denúncias que se sucedem, os escândalos que se multiplicam, os casos ilícitos que ocorrem em diversos níveis da administração pública exibem de forma veemente a profunda crise moral por que passa o país. O povo se afasta cada vez mais dos políticos, como se estes fossem símbolos de todos os males. As instituições normativas que fundamentam o sistema democrático caem em descrédito. Os governantes eleitos pela expressão do voto também engrossam a caldeira da descrença e frágeis acabam comprometendo seus programas de gestão. Para complicar ainda, estamos no meio de uma recessão que tem jogado milhares de trabalhadores na rua, ampliando os bolsões de insatisfação e amargura. Não é de estranhar que parcelas imensas do eleitorado, em protesto contra o que veem e sentem, procurem manifestar sua posição com voto nulo, abstenção ou voto em branco. Convenhamos,
Nenhuma democracia floresce dessa maneira. A atitude de inércia e apatia dos homens que têm responsabilidade pública os condenará ao castigo da história. É possível fazer-se algo de imediato que possa acender uma pequena chama de esperança. O Brasil dos grandes valores, das grandes ideias, da fé, da crença, da esperança e do futuro necessita urgentemente da ação solidária, tanto das autoridades quanto do cidadão comum, para instaurar uma nova ordem na ética e na moral. Bem, pessoal, aqui esse contexto ele é maior, ele traz uma discussão, certo? Nós temos aí o primeiro parágrafo, que é introdutório, que vai até cai em descrédito. Temos aí a introdução. Em seguida, os dois outros parágrafos são desenvolvimento. E por último, nós temos o parágrafo de conclusão. Se eu já estou dizendo essas partes estruturais, nós podemos estar classificando esse último texto como texto dissertativo. Bem, pessoal, hoje nós estudamos sobre tipologia textual dissertação. Vimos as particularidades desse tipo de texto. Na próxima aula, faremos uma revisão sobre noções de textos e tipologia textual. Procurem ler jornais, revistas, romances, gibis para amadurecer nas palavras e também na escrita. Eu deixo um forte abraço a todos e até a próxima aula.